Existe uma assuntagem cada vez mais frequente de que a gente tem que se preocupar com assuntos mais específicos, mais próximos, digamos assim, da nossa realidade imediata, do que ficar voando por aí com temas mais, aspas, distantes, como, sei lá, a farsa do clima, a cultura woke, por aí vai. Que nós temos que focar mais de imediato em coisas mais perigosas, como, por exemplo, a questão da liberdade de expressão e os problemas do judiciário brasileiro. É um ponto de vista que, como qualquer outro, a gente respeita, afinal não parte de princípios distorcidos e sim de uma preocupação real, mas a gente não concorda. E como nós temos o hábito aqui de falar o que fala, mostrando o recibo, vamos chamar assim, é o que a gente vai fazer nesse episódio em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, deixa eu pegar um tweet aqui que é do meu colega Didiel. Quem não segue ele no X, eu recomendo, é um cara, gente muito boa. Ele fala o seguinte: eu sei que tem muita gente preocupada com a Agenda 2030, Agenda Woke, entreguistas, tesouras, etc. Eu também me preocupo muito com tudo isso, porém existem urgências. Como evitar ser Venezuela antes de 2026, por exemplo? E eu já estou achando bem difícil conseguir evitar isso. A gente selecionou esse tweet dele porque, além de bem estruturado, vem de uma pessoa com boa intenção. Essa é, na verdade, a discussão que a gente está falando aqui. E não tem uma explicação muito fácil para pontos de vista nesse sentido. A questão é que, sob qualquer ótica, a política se faz por pessoas. Não importa quão engajada a pessoa seja, pouco ou muito, de alguma forma ela é um agente político. Se a pessoa odeia a política, mas vota, ela tem um papel político. Se ela odeia a política, mas senta com a vizinha para falar do preço da batata, ela está engajada em uma discussão política direta ou indiretamente, porque envolve política fiscal, monetária do governo atual ou alguma coisa nesse sentido. Ah, mas se eu sair da bolha, nem sempre, sei lá, o aumento da batata pode ter acontecido por causa de uma entre-safra, etc e tal, concordo. Mas a forma com que as coisas estão sendo discutidas hoje com relação ao preço da batata são políticas. A questão é que a pessoa está lá discutindo política direta e indiretamente, e não preciso nem dizer aqui que eu estou chutando, na grande maioria dos casos ela só está replicando informações de terceiros. A Isildinha não sabe nada de déficit primário, mas ela pode muito bem falar que isso, o preço da batata, por exemplo, é culpa do Lula ou do Bolsonaro. Muitas vezes porque falaram para ela que é. E aí tem o Kleber. O Kleber, por exemplo, xinga o Bolsonaro porque ele... Kleber é de esquerda, e aqui eu reforço, muitas vezes ele é de esquerda ou de direita mesmo, porque a família dele é, porque o grupo social dele é, ou porque a escola onde ele estuda ensina isso para ele. O fato é que o Kleber é de esquerda e tem consciência de que é, defende as ideias gerais da esquerda, mas talvez não tenha consciência do porquê exatamente. Talvez se tivesse, ele não seria. E isso, gente, é importante, porque as pessoas se alinham aos lados políticos. Mais que isso, porque elas se alinham em grupos de maneira cada vez mais enfática. Ah, mas se eu sair da bolha, é porque tudo anda muito polarizado. É verdade, mais ou menos. Vamos lembrar que essa polarização não aconteceu do nada. Não foi resultado de um evento meteorológico, mas que foi um componente inserido na nossa sociedade propositadamente. Quem criou e vendeu o conceito de polarização incorrigível foram os progressistas. Sempre, no período das nossas vidas, se não for pensar, existiu esquerda e direita. Situação e oposição. Existiam líderes políticos controversos, é verdade. Os mais velhos, como eu, por exemplo, passaram um período de restrição de liberdade nos anos 60, 70, 80, mas acredita, nunca foi assim, nem aqui, nem lá fora. Esse mundo de polarização que nós estamos atravessando é resultado de um trabalho consciente feito sobre nós. E a bem da verdade, nós mesmos aqui caímos como patinho 3x4. Pois é, nós também caímos no conto da sinalização de virtude de vez em quando. Quando a gente quer ser mais do contra ou mais contra o que os outros tentam mostrar, a gente faz parte de um grupo, a gente quer deixar isso muito claro, a gente acaba fazendo parte desse trabalho por eles. Tem alguns comentários que a gente recebe que mostram isso. Quando, por exemplo, a galera fala, inclusive parte do que vamos tratar aqui hoje, aqui nesse episódio, a galera fala que a gente tem que deixar de lado quem não tem chance de mudança.
tem uma turma que fica brava, não, fala, não tem que deixar de lado não, tem que ir pra cima mesmo, tem que xingar tal. Tem, eu não sei se tem, porque eu nunca vi nenhum resultado positivo prático em cima disso. Então por isso que geralmente a gente despreza uma parte desse público em termos de argumentação contra eles, porque não serve para nada, tá? É uma questão de gastar tempo. Não sou muito favorável a esse tipo de coisa. Pega o caso aqui, por exemplo. O sujeito acabou de matar o CEO da United Healthcare lá nos Estados Unidos, não foi? Pensa com a gente. Ele era um cara pobre, sem acesso a plano de saúde? Não. Ele era cliente da United Healthcare? Teve procedimento negado por eles? Não. Ele vinha de uma família, sei lá, de bicho grilo cracudo? Não vinha. O tal do Luigi Mangione, que meteu fogo no CEO da empresa de saúde, era um cara que vinha de uma família bem de vida, que estudou em ótimos colégios, em uma universidade de ponta, teve bons empregos, que pôde se dar, inclusive, ao luxo de passar um tempo em uma comunidade de surf no Havaí, porque estava, sei lá, deprê, porque quis, simplesmente. E ele morava no país mais rico do mundo, vamos chamar, né? Tá tudo ótimo na vida desse cara. O Mangione não estava preocupado com os esquilinhos, ele não estava preocupado com falta de banheiro nos países pobres, que aliás a maior parte da turma hoje, a antiga esquerda, hoje os progressistas, também não está nem aí para causa desse tipo, né? Banheiro, qualidade de ensino, já era. O pessoal só quer falar de ensino a respeito de, sei lá, piroca trans. Pois bem, esse tal do Luigi estava preocupado com a exploração do capital sobre o cidadão comum. E de onde veio isso? Da sua base familiar? Não, provavelmente. Veio exatamente de onde a sua família achou que seria melhor para ele. Talvez da escola, talvez da universidade, provavelmente de ambos. Mas não só isso. Certamente também das redes sociais e da bolha digital que ele frequentava. Ninguém é radicalizado de tal forma a ponto de meter uma bala num, aspas, inimigo desconhecido, tendo como ponto de partida uma família estável, se não tiver uma forte influência externa. E essa influência externa se dá por meio da criação de um espírito virtuoso, que é vendido dentro das causas, né? As tais das causas. E eu já volto ao posto do Didiel e do aconselhamento de que temos que ser mais teoricamente pragmáticos. Então vamos lá, olha a sua timeline aí no X, ou no Insta, ou no Facebook, tanto faz. Quem teoricamente odeia a direita e qualquer participante dela? Qual o discurso? Qual o perfil dessas pessoas? Independente de qualquer coisa que você chegue de conclusão, independente de qualquer estudo antropológico que você tente fazer sobre esses dados, você vai perceber que qualquer coisa que você diga, essa pessoa aí vai ser contra. Tá? Eu não quero saber. Se você falar que o céu é azul, ele vai falar que é verde. E quem persegue hoje a liberdade de expressão e manifestação e ataca o pensamento público da direita? Quem que você acha, nesse caso, dentro de um grupo institucional que ataque a direita pelo seu pensamento, você acha que esse cara que se opõe a você vai apoiar? Ele vai apoiar, obviamente, o opressor ao oprimido, né? A direita, nesse caso, está sendo oprimida, mas ele vai apoiar o opressor, evidentemente. Agora vira o sinal. Você acorda amanhã de manhã e o mundo inverteu. São os mesmos personagens, só que trocaram todos de papel. Agora a direita é o lado opressor e a esquerda é o lado oprimido. Quem que ele vai passar a apoiar? Ele vai inverter. Ele vai ver os opressores de ontem como vítimas. Vítimas das mesmas coisas que ontem ele batia a palma. Ah, nossa, que mundo injusto. Não é isso? Ou seja, prova o quê? Prova que a defesa de certas ações dessa turma não tem nada a ver com valores, mas sim com os resultados. Se os resultados me desagradam, eu sou contra. Se eles me agradam, eu sou a favor. Simplesmente isso aí. Segundo o Didiel, nós temos que lutar por causas mais básicas atualmente, como liberdade de expressão, certo? Mas como é que se faz isso? Bom, não tem muita coisa a se fazer a não ser convencer o máximo de pessoas que essa é a representação da justiça. Você tem que aceitar as coisas que os outros falam, por mais que você não goste, né? Agora me diga, o cara imerso no universo woke consegue aceitar isso? Ele consegue mudar? Então, o wokeísmo, por definição, é uma caixa de ferramentas de má qualidade, mas é uma, vamos dizer assim, uma má qualidade certificada como se fossem verdades, para que os argumentos racionais sejam eliminados do debate. Pega o caso da jornalista lá da Globo News, que usou a expressão mansplaining com Demetrio Maioli, quando ele deu um checkmate nela. Quer ver? Vamos lembrar o trechinho aqui. Fala
fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho lugar de fala. É mais difícil não, as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso eu sei, o meu voto amor, mas de todos acontece os setores do a eleitorado em qualquer país. É uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, né? Essa é uma que questão eu tô profissional. dizer como Se você mulher, diz que curioso, eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado não nesse ou naquele país, não foi isso que eu disse. Você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Você está torcendo minhas palavras, não foi isso que eu disse. Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+, fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demétrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções e por aí vai. Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que, além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demétrio. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, parará, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. Viu? Ela puxou a caixinha de ferramenta lá, o woke dela, e usou um truque qualquer para tentar invalidar o argumento dele. Agora imagine o seguinte, por mais que a gente saiba que a Globo News não tenha mais uma fração do poder que já teve, esse tipo de discurso ainda está impregnado em toda a mídia, em todo o entretenimento. E aí, como é que você vai fazer para uma pessoa apoiar a liberdade de expressão se ela está presa nesse jogo? Não vai. A única maneira de lutar pelas causas que se impõem para nós é desmontar e jogar no lixo essa caixa de ferramenta, que é uma caixa de ferramenta fraudulenta, no máximo de pessoas possível, por vez. Uma, que se for, uma. Eu não gosto de usar a expressão conversão, porque talvez nesse espectro aqui quem está conversando não seja adequado, mas se você conseguir, vamos lá, fazer uma conversão durante a sua vida, em uma geração, isso tudo mudou. Enquanto isso, injustiças são comemoradas. Roubo em escala industrial do Estado, né, sendo realizado pelos governos de esquerda, vai sendo perdoado ou desconsiderado. A prisão de inocentes, como disse um conhecido meu de esquerda, é importante para dar o exemplo. Isso vai continuar acontecendo. Tudo isso só acontece hoje porque existe apoio de uma claque, né? Sem a claque, nada disso aconteceria. É simples assim. Sem a claque, o círculo político se amedronta. Com a claque ativa, ele tem espaço. Repara o que o senador, por exemplo, o Bernie Sanders falou sobre o assassinato lá do CEO da United Healthcare. Isso, Ele falou o seguinte, aspas para ele. Obviamente, matar, assassinar e atirar nas costas de alguém é totalmente inaceitável. Mas o que eu acho é que aconteceu nos últimos meses é que o que você viu aumentando foi a raiva das pessoas contra a indústria de seguros de saúde, que nega às pessoas cuidados de saúde das quais elas precisam desesperadamente, enquanto lucram bilhões e bilhões de dólares. Né? Eu sou contra, mas... Quer ver? E a senadora democrata, como é que chama? Elizabeth Warren, né? A Pocahontas, que o Trump chama. O que ela falou a respeito desse assassinato? Ela disse o seguinte: nós diremos isso repetidamente, a violência nunca é a resposta. Esse cara, o tal do Luiz Mangione, vai ser julgado porque supostamente matou o CEO da United Healthcare. Mas você pode pressionar as pessoas até certo ponto, e então elas começam a tomar as coisas nas suas próprias mãos. Tá vendo? Que aí entra o mas de novo, e entra de novo a questão de você falar assim, tem um atenuante aí na visão deles. E por que isso?
Vamos lá, quer ver? Tem celebridade dizendo que, aspas, a respeito do rapaz, nasceu uma estrela. Olha que bonito. Um assassino agora, para algumas pessoas, é uma estrela. Bem bonito, né? Essa é a claque. Essa é a claque que faz o ciclo girar. O político joga água ali para baixar a fervura, né? Faz jogo duplo. A celebridade faz campanha pela violência. E o tontão vai lá e engrossa o discurso. É fácil. E olha, eu nem estou falando de um conceito abstrato como liberdade de expressão. Estou falando de assassinato, né? Eu estou falando de uma coisa simples. Matar é errado. Se você não tira essas pessoas desse espaço, que estão conseguindo convencer que assassinato tudo bem, como é que elas vão se colocar ao lado de lutas mais complexas, como, por exemplo, liberdade de expressão? Quer dizer que então, que já era, que a gente vai ter que começar as batalhas do começo e que essa guerra já acabou, nós estamos ferrados? Não, eu não acho que as coisas sejam A ou B. Quem está em posição de desvantagem, que é o nosso caso, tem que lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Como eu falei para o Didiel, o cara que sai da mesa de operação por um problema cardíaco não pode se dar o luxo de escolher entre parar de fumar ou fazer atividade física. Ele tem que fazer os dois. Tem que parar de fumar para não morrer agora e tem que fazer exercício para viver mais tempo. São ações diferentes, com efeitos distintos, só que para o mesmo problema. O que a gente não pode fazer, e eu não estou dizendo que ele fez isso no post dele, é dividir as poucas forças ativas que existem. Aí já acabou, aí já era. Seria a mesma coisa que falar, o Didiel fala isso porque ele é woke. Eu acuso o Didiel de woke porque ele falou que a prioridade não é essa. O Didiel é globalista. Cuidado com o Didiel, ele é infiltrado. Sabe como é que é? Isso é destrutivo. Se a gente se permitir discordar, ele vai lutar pelo que acredita e eu vou lutar pelo que eu acredito. E o efeito se desdobra ao invés de enfraquecer. Há que se ter muito cuidado na hora de se definir o certo e errado, porque muitas vezes isso só são pontos de vista diferentes que, trabalhadas em conjunto, são exponencialmente melhores que qualquer divisão. E é complicado, mas é o preço que nós vamos ter que pagar por só percebemos a realidade agora de maneira tardia. A coisa correu, quando a gente viu, já era, né? Agora não tem mais o que fazer, não adianta chorar sobre leite derramado. Agora a nossa função é ir em frente com o que a gente tem. Senão, aí sim, senão aí ferrou tudo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos acabando o nosso ano aqui, mais um episódio pela frente apenas em 2024. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês durante todo o ano. Quanta gente ajudou a gente, quanta gente colaborou divulgando nosso trabalho, colaborou financeiramente, colaborou com suporte emocional e de todas as formas. Foi um ano fantástico, a gente agradece demais. Agora a gente tem uma corrida grande aqui, além do nosso próximo episódio último do ano, de tentar fechar a nossa app. Tá? Vamos tentar fechar nossa app bonitinha agora no final de dezembro para lançar no início de janeiro, se Deus quiser. E no início de janeiro nós vamos ter o nosso primeiro bate-papo por vídeo agora com o Netão. Vamos falar da Argentina. Então tem um monte de coisa acontecendo, tem o Trump chegando. Eu queria agradecer demais a vocês que, para a gente ter esse trampo todo pela frente, é só porque em 2024 vocês estiveram do nosso lado. Tá bom? É isso aí, não vou deixar de fazer o jabá então, vou pedir para vocês usarem o nosso Pix para fazer uma doação aí de 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou dar uma passada lá na nossa loja, tá? lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. É isso aí, Flash SDB acabou, Feliz Natal, fiquem em paz. Saindo da bolha.